Salam aleikum, pessoas. Eu, Al-Haron, vou reagir hoje ao vídeo Mesmo Certo, o Islã está errado, barra Dilema Islâmico. Vamos ver aqui o que é que o canal My Memories tem a dizer acerca disso, né? Depois eu vou dar minha visão, como um muçulmano de fato, né? Como alguém que vive o que está falando. Esse vídeo está sendo gravado em março de 2025. Até o presente momento não há de nenhuma forma uma grande cultura islâmica no Brasil. Apesar da pouca influência aqui, o islamismo vem crescendo com bastante força na Europa. Essas pessoas, em reação ao progressismo, estão se agarrando ao que parece o mais oposto possível. Inicialmente, algumas pessoas podem se perguntar, mas qual o problema? Irei responder isso e várias outras questões. Tenho como objetivo com essa refutação acabar de vez com o islamismo, ou pelo menos que fique como tá no Brasil para sempre. Não saia daí. Até o final você vai entender como o Islã é logicamente falho e como ele, como modelo de cultura, é péssimo para a sociedade. Bem, para começar aqui com o vídeo no YouTube, isso não muda nada, né? Seja um vídeo mais importante possível, tanto porque assim, da mesma forma que um vídeo cristão, sei lá, refutando o cristianismo não vai fazer as pessoas saírem do cristianismo. Acho que isso é só questão de opinião no final das contas, porque fé é isso. A gente tem nossos embasamentos pessoais, mas se eu mostrar, por exemplo, os milagres do profeta Muhammad, as pessoas não vão acreditar. Então, acho que fica cada um no seu quadrado. Mas eu acho que um vídeo no YouTube em si não vai mudar muita coisa. Claro, minha intenção aqui é mostrar o ponto de vista, não é converter ninguém, né? Porque no Islã não tem isso de conversão, como as pessoas falam. É Deus que define o destino das pessoas. Se vai ser cristã, judeu, muçulmano, isso aí tudo é Allah, não é ninguém ou família, não. Muito menos um vídeo do YouTube. Primeiro temos que entender como é que funciona o Islã e o que os muçulmanos seguem. Reza a lenda que em uma noite, em 610 d.C., um suposto anjo chamado Gabriel começou a revelar o Alcorão para Maomé. Os versos foram revelados de tempos em tempos durante 23 anos. Após algumas revelações, Maomé começou a espalhar essas palavras e apesar da rejeição inicial, eventualmente o Islã seria aceito e dominaria a região. Os muçulmanos, portanto, acreditam que o Alcorão é, de fato, a palavra de Deus revelada pelo anjo Gabriel a Maomé, e que, por essa razão, deve ser seguido. O Alcorão é o principal livro dos muçulmanos, mas não é o único livro, mas veremos isso mais pra frente. Além disso, o Sura 47, verso 33, diz que o fiel deve obedecer tanto a Allah como ao profeta, e isso é um tema recorrente, podemos ver isso no 332, 332, 480 e muitos outros. Com isso, estabelecemos que além de Deus, os muçulmanos precisam seguir o profeta, e isso nos leva aos hadiths. Os hadiths são os registros escritos do que era comunicado oralmente pelo profeta ou acerca dele. Então, como o Alcorão manda obedecer o profeta, também é necessário seguir o que é dito nos hadiths. Como eles foram registrados anos após o profeta, nem sempre era claro saber qual que era autêntico e qual que não era. Com isso, os estudiosos criaram um sistema de classificação colocando 6 livros que podem ser considerados autênticos. Esses 6 fazem parte de uma coleção chamada Kutub al-Sittar. Esses hadiths são aqueles que a esmagadora maioria dos historiadores e estudiosos do Islã concordam que realmente tenha sido feito ou dito pelo ou sobre Maomé. Tendo estabelecido a base, já é possível fazer vários questionamentos quanto a Maomé e as revelações. Porém, todas as críticas feitas contra o Islã por fora podem ser rebatidas com algum argumento ad hoc. Por exemplo, questionar como é possível saber se realmente ele recebeu revelações e não estava inventando tudo isso. O muçulmano pode dizer: Vai, eu vou deixar ele terminar. ninguém poderia criar um livro tão complexo em árabe, e por aí vai. Por causa disso, a crítica que eu vou tecer vem de dentro, usando a própria lógica do Islã contra ele mesmo. E essa contradição interna é o que acaba de vez com qualquer esperança islâmica. A falácia do espantalho acontece quando você distorce ou ignora pontos do adversário para tornar o argumento dele mais fraco. Nós faremos o oposto disso. Assumiremos que o Alcorão é verdadeiramente a palavra de Deus e que tudo nele esteja correto. Anteriormente eu comentei do Alcorão e dos Hadiths, mas ainda há outros livros que os muçulmanos seguem. E para mostrar isso melhor eu trago o Sura 5:46 até o 47, que diz: então, seguindo os passos dos profetas, enviamos Jesus, filho de Maria, confirmando a Torá, revelada antes dele, e lhe demos o Evangelho contendo orientações e luz e confirmando o que foi revelado na Torá, um guia e uma lição para os que temem Deus. Então, que os adeptos do Evangelho julguem pelo que Allah revelou nele, e aqueles que não julgam pelo que Allah revelou são verdadeiramente os rebeldes. Aqui, vemos que o Alcorão está confirmando a Torá dos judeus e o Evangelho dos cristãos. Em contrapartida, um muçulmano pode alegar que tanto a Torá como o Evangelho foram corrompidos e que não temos a versão que foi revelada. E contra essa afirmação eu trago Sura 10, 94 e 95, que diz: se tu, profeta, Até aí tá tudo certo, né? Até aí tá tudo certo, é isso mesmo. estás em dúvida sobre essas histórias que te revelamos, então pergunta àqueles que leram as escrituras antes de ti. A verdade certamente te veio do teu Senhor. Então não sejam daqueles que duvidam e não sejam daqueles que negam os sinais de Allah, ou serás um dos perdedores. Ou seja, aqui Allah está dizendo que para Maomé confirmar o Alcorão, ele deveria consultar aquele que leram as escrituras antes dele. Acontece que se a Torá e o Evangelho foram corrompidos, como poderia ele confirmar os versos? E como essas pessoas saberiam que é verdade? Vamos lá, eu vou voltar aqui de novo. Já tá a primeira crítica. Vou deixar a velocidade na normal. Normal. Porque assim, esse cara ele tá pegando o texto traduzido. Ele não sabe árabe, né? Começa daí, ó, o Corão a gente tem que ler em árabe. E muitas coisas são traduzidas erradas para o português. Então já tem que ver daí, a tradução tá correta? A tradução que ele tá falando tem que ver isso, né? Porque se você for pegar várias
formas vai dizer uma coisa, assim como os caras dizem, olha, no céu tem 70 virgens. 70 é uma expressão de quantidade, de muito. Ah, tem muito, 70, então tem que ver isso. Vamos lá de novo aqui. Contra essa afirmação, eu trago Sura 10, 94 e 95, que diz: Se tu, profeta, estás em dúvida sobre essas histórias que te revelamos, então pergunta àqueles que leram as escrituras antes de ti. A verdade certamente te veio do teu Senhor. Então não sejam daqueles que duvidam, e não sejam daqueles que negam os sinais de Alá, ou serás um dos perdedores. Ou seja... Sim, aqui ele está falando do monoteísmo. Simples, porque o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele não viveu numa época, numa época sim, mas não numa região que era uma região cristianizada ou judaizada, se podemos usar esse termo, né? É uma região que tinha o politeísmo. Então, claro, ia ter um ou outro assim, mas não existia essa cultura. Ele, assim como o profeta Abraão, ele não conviveu com pessoas que creram em Jesus, não existia essa tradição. Então, por isso que foi mandado, olha, fale com aquelas pessoas que conviveram, né? Agora me diga uma coisa, estamos falando sobre fragmentações bíblicas, sobre o que é verdadeiro ou não. O que é que teria mais chance de saber o que é verdadeiro da Bíblia? O pessoal da época dele, 600 anos depois de Jesus, ou o pessoal de hoje? Como, por exemplo, você que está fazendo esse vídeo para o YouTube, né? Quem é que seria mais plausível dentro desse universo? É claro que aquela época, até porque estava na mesma região, são regiões vizinhas. Então, se você procurasse um judeu, ele ia ter mais uma qualidade de falar da Torá do que um cara que está hoje. Do contexto de Bíblia, porque foi 600 anos depois de Jesus. Então, quais livros tinha na época? Veio livros depois? Há sérios questionamentos a se fazer. Porque se você for usar as palavras de Jesus na Bíblia, ele fala do monoteísmo. Ele rezava com a testa no chão. São coisas assim que da boca dele sai o tipo de conhecimento, entendeu? Então são coisas assim que a gente tem que questionar, entendeu? E compreender, não fazer uma falsa analogia de épocas, porque as pessoas gostam muito de comparar o hoje com ontem. Então essa verificação tem que ser feita com calma e com sabedoria, né? Não posso só dizer assim, isso, tem que ser analisado, tem que procurar um cara que era sábio. Aí, no caso, ele não tá mandando um cara qualquer procurar, tá procurando um sábio. Seria o que? Um sábio da Torá? Um sábio da Bíblia, que esse contexto de Bíblia, eu não sei aqui ao certo se existia, você sabe dizer se existia contexto de Bíblia ao certo 600 anos depois de Jesus? Então são críticas que a gente tem que fazer observações para saber qual era o domínio que se tinha e qual era a interpretação de igreja, por exemplo, que é a igreja da época, da onde é a origem da palavra igreja. Então são termos que tem que ser feitos. Não é dizer, eles não acreditavam, então ele ia perguntar para os caras que estavam acreditando errado. Não, peraí, a questão é o monoteísmo, entendeu? Até aquela época não existia conceito de trindade. Claro, pode ter tido depois que Jesus foi ao céu, mas tem que avaliar, foi 600 anos depois, 1000 anos depois, foi 30 anos depois, quando é que foi feita a interpretação bíblica? Então é isso que tem que ser feito. E outra coisa, a verificação era para confirmar se existia Jesus, existia Abraão, existia Moisés. O pessoal ia dizer que existia, porque era uma crença da época. Então ele ia perguntar tudo, porque ele já recebia direto as informações das revelações. Então tem essa questão também. Aqui, Allah está dizendo que para Maomé confirmar o Alcorão, ele deveria consultar aquele que leu as escrituras antes dele. Acontece que se a Torá e o Evangelho foram corrompidos, como poderia ele confirmar os versos? E como essas pessoas saberiam o que é verdade e o que não é? Assim segue-se que tanto a Torá como o Evangelho foram preservados pelo menos até o tempo do profeta. E como nós temos vários manuscritos anteriores a 610, podemos dizer que de acordo com o Islã, a Torá e o Evangelho que temos hoje foram verdadeiramente revelados por Allah. Lembrando que toda essa argumentação é dentro da visão islâmica. Então... Sim, mas de fato o Evangelho foi revelado por Deus. Mas, cara, passa na mão de tanta gente. Aí é questão de crença, entendeu? Eu não tenho aqui pra te provar nem nada, mas você também não tá conseguindo provar nada aí, entendeu? Isso aí é série, sei lá, é a primeira ponte que o cara já derruba dentro do Islã acerca disso. Isso aí não responde nada da questão e nem atinge nada também. Porque a gente sabe, a gente acredita no Salmo de Davi, mas a gente não acredita 100%. Então, qual é a base para verificação? O Alcorão, porque as outras mensagens não foram feitas, não foram traduzidas, não foram passadas para frente de forma correta por conta da corrupção do ser humano. Então precisou de um último livro. Essa é a crença, entendeu? Então ele é o livro final para ser embasado. Não é o passado que vai embasar o futuro. É o futuro, que é o último livro ali, entre aspas, futuro, que para nós já é passado, que vai embasar todos os demais. Até porque se você pega a Torá, a gente sabe que na Torá, dentro dos estudos, no Gênesis tem 2 deuses, entendeu? Tem El, de Israel,
e tem Jeová, que é o Deus que a gente tem hoje, que é conhecido como Mesmalá, como o nome que a gente tem já na nossa cultura até brasileirizada, né? Então, o que é que explica ter o El e ter o Javé, sendo que são diferentes? São deuses diferentes, a gente, já se sabe, digamos, que arqueologicamente foi colocado como tratados. Ali tem dois deuses, se ali é verdadeiro para você, então você é politeísta, entendeu? Então são coisas que tem que ser avaliadas, não só pegar pela época, porque se a gente for falar pela época do que veio primeiro, então a gente vai se voltar para os Vedas, vai se voltar para o hinduísmo, entendeu? Vai se voltar para o budismo, é isso que a gente vai se voltar. Além do próprio Corão, os muçulmanos devem seguir os hadiths, a Torá e o Evangelho. Isso vai nos permitir usar a Bíblia como autoridade. Uma crítica que um ateu pode fazer contra um cristão é: como eu posso saber que o que é contado na Bíblia é verdadeiramente o que aconteceu? Contra isso, um cristão pode apontar documentos históricos fora da Bíblia que corroboram com o que foi contado. Porém, não estou argumentando contra um ateu. Como vimos, para o muçulmano a Bíblia também é a palavra de Deus. É evidente que dentro dessa visão, podemos usar os versos encontrados nela como verdades indiscutíveis para o Islã, o que nos leva aos erros fatais. Vimos que, de acordo com o Corão, Jesus foi enviado por Deus com o Evangelho e, portanto, seria um profeta. E aqui começam os problemas. O Corão, no Sura 4, 157 e 158, falando dos judeus, diz: E por se gabarem, matamos o Messias, Jesus, o filho de Maria, o mensageiro de Alá, mas eles não o mataram nem o crucificaram. Importante lembrar essa parte. Foi apenas feito para parecer assim. Mesmo aqueles que argumentam essa crucificação estão em dúvida. Eles não têm conhecimento algum, apenas fazem suposições. Eles certamente não o mataram. Em vez disso, Alá o elevou a si mesmo. E Alá é todo-poderoso, onisciente. Porém, o Evangelho nos mostra quem falava da crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Podemos ver em vários lugares, mas trarei Mateus 20, 17 e 19, Lucas 24, 1 ao 7, e Marcos 8, 29 e 31, que respectivamente falam: Subindo Jesus a Jerusalém, tomou de parte os 12 discípulos e disse-lhes pelo caminho: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão. Então, o que acontece? Houve de fato uma crucificação, mas não era Jesus. É simples a resposta dentro da tradição islâmica. Porque diz que Jesus não faria, Deus não faria isso com o seu profeta, ele teve misericórdia. A crença é que Jesus está no céu, entendeu? No que seria hoje o Barzakh, que eu teria que explicar no outro contexto, que não é necessariamente o céu. É um lugar tipo o céu, mas não é o céu. Ele emula o céu, né? Mas é uma antessala. Então, de fato, ele está no céu e não foi crucificado, e foi outra pessoa. É isso, basicamente, foi uma enganação, porque as pessoas queriam matar ele, então não tem problema Deus enganar as pessoas ruins, porque elas são ruins, elas já estão vivendo a própria enganação. E é isso, cara, é isso, basicamente isso é a teologia. Então, essa questão aí, tudo que está relatado aí é baseado que as pessoas viram, mas elas não viram o que de fato era. Até que a gente não tem muitas informações acerca da ressurreição do terceiro dia. A gente tem um ou dois relatos, entendeu? Não tem muito, não tem embasamento. A gente não vê culturalmente falando que diz que ele passou 40 dias na Terra. Não se tem esse dado, não se tem. Eram aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, e ao terceiro dia ressuscitará. No primeiro dia da semana, foram muito cedo ao sepulcro, levando os aromas que tinham preparado, encontraram removida a pedra do sepulcro, e entrando, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, estando perplexas por isso, eis que apareceram junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Estando elas amedrontadas e com os olhos no chão, disseram-lhes: Por que buscai entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos disse quando ainda estava na Galileia. Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? O princípio já bate, porque dentro do cristianismo, né, a crucificação, ela se baseia na expiação dos pecados. Então, o Islã não tem isso, porque diz que Eva deu fruto a Adão, Adão comeu, Adão pecou, Adão se arrependeu e Deus perdoou. Entendeu? Porque não é considerado necessariamente um pecado, porque já era uma missão nossa de vir para a Terra. Então, não tem essa do profeta pecar, não. Jesus não tem pecado, né? Mohammed não tem pecado, Adão não tem pecado. Isso é uma visão de dentro do Islã. E eu acho que acredito até do cristianismo, não acredita que os profetas também não pecaram. Se bem que tem umas partes que diz que o rei Davi, ele talaricou e tal, mas essa crença a gente não tem. Então, já era pra gente vir e a gente nasce neutro. A gente não tem esse pecado de nascença. A gente escolhe o que a gente é, entendeu? Se você vai ser uma pessoa boa, uma pessoa ruim, Deus vai dar o pré-livre-arbítrio, sei lá, ele vai determinar 5 caminhos pra tu. Dentro desses 5 caminhos tu vai escolher o que tu quer, mas o que tu é, cara, entendeu? Mas, tipo, é baseado no que tu escolheu pra tua vida. Ninguém te obrigou, ninguém te amaldiçoou, tu não tem o peso de um pecado. Não existe, entendeu? Esse negócio de maldição, de passando de sangue. Isso aí é tudo... Enfim, é crença, né? Crença. Eu tenho a respeitar, mas eu também tenho a defender a minha crença. Eu não vou abaixar minha cabeça por causa de ninguém também, não, moro? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Então Jesus ordenou severamente que a ninguém dissesse isso dele, e começou a declarar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que ressuscitasse depois de 3 dias. Vemos que era Jesus que falava da sua morte, crucificação e ressurreição. Maomé, por não conhecer a Bíblia, comete o erro fatal de negar o que Jesus falou. Chegamos finalmente ao dilema islâmico. Caso o Alcorão seja verdadeiro, ele diz que Jesus não morreu, porém o Alcorão confirma a Bíblia, e a Bíblia diz que essas mesmas coisas aconteceram, o que torna o Alcorão falso. E caso... Cara, é porque assim, não
quando fala que confirma a Bíblia, nela toda. Não tem dilema aí. Se o dilema for isso é muito fácil de resolver. Teve a criação, tudo isso aí explica no Alcorão, tudo explica. Já diz isso, porque teve as fraudes que as pessoas escreveram errado, as pessoas interpretaram errado. Muitos caras que escreveram, eles escreveram de coração, entendeu? Eles escreveram de coração, eles sentiram aquilo, mas nem isso significa que tá certo, entendeu? Eu tô sendo bem sincero a vocês, talvez eu sofra um hate por uma pessoa que tá vendo isso e ficar com raiva de mim, mas eu também tenho que defender minha fé, assim como eu vou ver um cristão defendendo contra o Islã, igual você tá fazendo. Aí, como eu disse, eu não vou abaixar minha cabeça, porque eu acho que tá errado, entendeu? Porque isso aí também é um teste de Deus, eu defender minha fé. Isso é uma forma de jihad, que o povo pensa que é só guerra, não tem nada a ver com isso aí. A defesa da fé com a palavra. Então não tem, tipo assim, você vai pegar, eu dei um conhecimento sobre o Corão, vou ler a Bíblia. Então o que é que isso aqui tem mais a ver com o Corão? Baseado no que eu acredito que o Corão é certo. Isso é fé. Isso é fé, né? Porque se a gente for falar vamos falar de materialidade, tem um milagre da lua partida, né? Tem vários dados, informações, tem relatos de pessoas que não conheciam nenhum profeta e viram a lua partida. E aí como é que fica esses relatos também? Então é essa questão, né? As pessoas vão dizer que é magia, porque sempre quando vem o profeta ele é renegado. Jesus foi renegado, Moisés foi renegado, Abraão foi renegado pela própria família, entendeu? Noé foi renegado pela sociedade. Então é isso, se repete. Então se a ideia se repete é porque já tem uma tendência a ser verdadeira. Caso a Bíblia seja falsa, então o Corão continua falso, justamente por ele confirmar a Bíblia. E não para por aqui. O Islã ainda rejeita a ideia da Trindade, como evidente no Sura 4, 171. Ó, povo do livro, não... Sim, isso é fato, renega mesmo. É uma religião 100% monoteísta. Assim como os judeus eram no início, antes deles fazer... Quer dizer, bem que no início eles eram da polilatria, né? Eles tinham um deus principal, só que eles adoravam vários. Depois eles foram desenvolvendo a magia, enfim, a maçonaria, tem todo um processo dentro disso, mas se você for pegar, a única religião monoteísta hoje mesmo é o Islã mesmo. Não vá a extremos em relação à sua fé, não diga nada sobre Alá exceto a verdade. O Messias, Jesus, filho de Maria, não foi mais do que um mensageiro de Alá, e o cumprimento de sua palavra através de Maria e o espírito dele. Então, acredite em Alá e seus mensageiros e não diga Trindade, pare, para o seu próprio bem. Alá é apenas um Deus, glória a ele. Ele está muito acima de ter um filho. A ele pertence tudo que está no céu e tudo que está na terra. E Alá é suficiente como um administrador de negócios. Vemos que o Corão nega claramente que Jesus é Deus. Porém, Jesus fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Em Marcos... Aí que tá. Todos os profetas para nós foram um caminho. Diz que o Alcorão fala que Deus mandou 124 mil profetas e cada um era o caminho, a verdade e a vida em sua época. Basicamente isso. E o que veio por último para finalizar foi Muhammad. Basicamente isso, entendeu? Basicamente isso. Nós não endeusamos pessoas. Marcos 2,5, vendo Jesus a fé daqueles homens, disse ao E nem acaba, que as pessoas pensam que Deus é também, né? Não tem nada disso. paralítico, filho, são-te perdoados os teus pecados. E em João 5,22 diz, o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo o poder de julgar. Os muçulmanos atribuem a Alá ser a verdade, poder perdoar os pecados e julgar. Entretanto, vemos claramente tudo isso sendo feito e dito por Jesus. Acho que não preciso de mais nada para provar que Jesus, na Bíblia, é Deus. E ele nunca se falou que era Deus, né? Ele falou que era o seu caminho, a verdade e a vida, assim como o profeta Muhammad foi também para sua época. Ele acabou com guerras, ele converteu pessoas e acabou com a escravidão. Ele nunca se disse Deus, Jesus também nunca se disse Deus. Jesus rezava com a testa no chão. Enfim, né? Como eu disse, são crenças. Você vai ter a sua, eu vou ter a minha. A verdade é que todos querem um pouco de Jesus. Ele aparece no islamismo, no budismo, no hinduísmo, no espiritismo e muitas outras religiões. Porque ele é o Messias, né, cara? Na questão de querer, as pessoas têm que aceitar que ele é o Messias. Ele é o que está declarado desde a época do profeta Moisés. Não é questão de querer, é questão que ele é e pronto, entendeu? O que é não precisa de aceitação. Ele seria as pessoas dizendo sim ou não. Da mesma forma que vai ter, sei lá, o hinduísmo vai ter o Siddhartha Gautama, que é um cara elevado, que espiritualmente tem uma teoria que pode sim que seja um profeta do Islã também, não se sabe ao certo, não existe uma materialidade, mas no início os caras adoravam só um Deus, entendeu? Então, assim, esses processos de trindade, de politeísmo é um processo do ser humano, é um processo do ser humano, entendeu? Então, o ser humano sempre vai fazer um puxadinho, santo, da igreja católica, essas coisas, você vai ter um puxadinho de vem, e para nós é uma linhagem só, né? Então é isso. Religiões. Porém, não há meio termo. Ou Jesus era um maluco que se dizia Deus, que se entregou para ser morto sem motivo algum, ou ele de fato era Deus, o penitente perfeito, aquele que... Ou ele era um profeta que cumpriu sua missão e foi levado aos céus, né? Como aconteceu. E veio para nos dar vida eterna. Todos tentam usar um pouco de Jesus, mas somente o cristianismo tem a verdade completa sobre o Filho do Homem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada foi feito do que se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a receberam. Mas aí você tá usando um texto contra outro texto. Também posso pegar um verso aqui do Alcorão e fazer a mesma coisa. Tá no mesmo, entendeu? Como eu disse, final das contas é fé. A gente tem que pagar pra ver. Tu vai pagar pra ver, tu vai ficar até o final da tua vida acreditando nisso, então paga pra ver.
Tu acredita nisso, paga pra ver. Eu também tô pagando pra ver. Vamos ver se no final quem vai pro céu, quem vai pro inferno. E às vezes nenhum dos dois vai pro inferno, às vezes os dois vão pro céu, porque Deus é misericordioso. Então, as pessoas têm muito essa acusação do inferno. Eu não tenho medo nenhum do inferno, porque não se trata de quem eu sou, se trata de quem Deus é, né? Deus é muito bom. No início do vídeo eu trago o questionamento: mas qual o problema do Islã estar crescendo? Em primeiro lugar, não importa se você é religioso, ateu, agnóstico, podemos concordar que devemos seguir a verdade. Somente aqueles que são inocentes ou ignorantes demais vão dizer que a verdade não importa, que o que importa é ser feliz. Afinal, sem verdade, nada poderia ser proposto. E só por isso já é relevante apontar que o Islã é uma contradição insuperável, mas a questão da verdade não soa de forma tão ruim quanto que eu vou mostrar agora. Lembra que eu comentei sobre os hadiths? Então, vou começar mostrando o Sahih al-Bukhari 3896, que faz parte da coleção dos 6 autênticos. A passagem conta sobre Aisha, a esposa do profeta. Hadja morreu 3 anos antes do profeta partir para Medina. Ele ficou lá por 2 anos ou mais, e então se casou com Aisha, quando ela era uma menina de 6 anos de idade. E Rebeca casou com 3 no Velho Testamento, cara. E primeiro, vamos lá, esse hadith aí, que ele é colocado como hadith autêntico, existem pessoas que falam, existem especialistas que falam, estudiosos, né, que diz que foi um cara que falou esse hadith, um cara, e na verdade tem que ser 4 pessoas, 4 ou mais, e o cara que falou não era muito confiável, né, então já é uma questão, e mesmo se fosse, a gente não pode fazer uma análise de época comparada a gente, entendeu? Não pode fazer uma análise de época comparada a gente. Se fosse daí, Rebeca era 3 anos, Maria tinha 13 e José tinha 90, e aí também pode? Então, é isso que os caras falam, é muito errado, porque eles querem puxar uma coisa lá de, sei lá, 1400 anos atrás para hoje. Essa análise não faz sentido temporalmente, entendeu? A mesma coisa de você pegar hoje, a gente, sei lá, tem um notebook, tem um celular, daqui 1000 anos a gente vai ter um dispositivo que a gente acopla aqui no igual um fone de ouvido e ele aparece assim, sei lá, visualmente assim como holograma na nossa frente. Aí a gente fala, pô, mas não sei o que, o notebook faz uma frase que não faz sentido para nossa época. É isso, fazer uma alegoria, porque o notebook é isso ou aquilo, sabe? Esse tipo de comparação que não faz sentido para a época que o cara não viveu. Então, acho assim, que os caras querem fazer uma comparação que não existe, não faz sentido, entendeu? Faz sentido. Para nossa época, esse tipo de relacionamento não faz sentido, mas para a época fazia. E como eu disse, já é um hadith que o pessoal duvida. Então, tudo que esse cara juntou, aí ele juntou só a boataria, né, a falsa interpretação e críticas meio assim rasa, pra ser bem sincero, isso aí não muda nada. Um cara comum, que tem, quer dizer, um cara que é dentro da religião, ele vai saber discernir. Por isso que eu criei esse canal, pra mostrar o que de fato é, e não o que as pessoas falam. Porque isso aí, cara, é página 1. Quando a gente tá estudando, é página 1, entendeu? A gente tá numa pira que, assim, enquanto vocês estão com medo de atentado de igreja, a gente tá vendo que tem gente que pode entrar numa mesquita e fazer a mesma coisa igual foi na Nova Zelândia, entendeu? Como uma resposta a um mundo que tá contra eles, sendo que todo mundo sabe que quem foi que financiou o Estado Islâmico, a gente sabe que foi os Estados Unidos. Então, são vários processos que as pessoas ainda estão na série A, estão na série C série D série D, aquela coisa que o cara não sabe de nada e tá falando. É aquela coisa, né? Uma hora chega um cara que sabe e fala. E consumou esse casamento quando ela tinha 9 anos de idade. Sim, consumou significa exatamente o que você tá pensando. E hadiths como esse permitiram coisas assim. Outra, e o profeta disse: o testemunho de uma mulher não é igual à metade do de um homem. As mulheres disseram: sim. E ele disse: isso é por causa da deficiência na mente de uma mulher. Para Maomé é necessário 2 mulheres para igualar a inteligência de um homem. Outra. Olha, quando o profeta morreu, a mulher dele continuou pregando. Era ela que, eu não lembro o nome de qual agora, mas era ela que procurava. O pessoal procurava ela para dar conselhos. Então isso aí, na prática, já mostra muito, né? Mas essa daqui eu acho que não é surpresa pra ninguém. Se você teme não lidar de forma justa com as meninas órfãs, você pode se casar com qualquer outra mulher que lhe pareça boa, 2, 3 ou 4. Se você teme não ser Sim, tá certo. Isso aí tá certo mesmo. Você pode mesmo. justo, então case com apenas uma ou com suas escravas. Isso é mais Escravas, porque no contexto existia escravos, assim como Jesus na Bíblia vai falar que o escravo não deve se revoltar contra seu dono, porque era um contexto que existia. A gente não pode pegar uma época que era diferente e comparar com a época de hoje, porque o mundo hoje ele é moderno. E não se deve também dizer assim, vamos voltar para aquele tempo. Não, você vai viver uma vida conforme sua época, que se Deus te mandou para uma época que tem um contexto. Não vamos fazer isso. Você também vai achar na Bíblia que o texto que Jesus fala que você não deve, o escravo ele não deve se revoltar contra o seu patrão. Isso para mim é revoltante. Eu não imagino Jesus falando isso, entendeu? Sendo principalmente Jesus que chicoteou os caras que estavam vendendo, que é pior, o cara chicotear uma pessoa que estava vendendo no templo ou o cara aceitar a escravidão. Então assim, por favor, né?
mais provável que faça você evitar preconceitos. Outra, acho que a maioria das pessoas não está familiarizada com a descrição do paraíso no Islã. Então aqui vai. Realmente, os justos terão salvação. Jardins, vinhas e donzelas com fartos seios, todas com a mesma idade. Pera o quê? E continua. Circulam entre elas jovens rapazes tornados eternos. Quando os virdes pensareis que são tão belos quanto pérolas espalhadas. E quando você olhar para lá no paraíso, verá prazer e grande domínio. Esses jovens meninos estão com vasos, jarros e uma taça de vinho de uma fonte corrente. As mulheres no paraíso estarão virgens e devotas aos maridos. E para colocar o último prego no caixão, temos o Hadith do sexto... Nossa, o último prego no caixão, essa foi engraçada. O livro autêntico, que é o Sunan Ibn Majah 4337, em que o profeta diz: não há ninguém que Allah permita no paraíso, mas, aquele que conseguir entrar, que Allah o case com 72 esposas, 2 das húris, ou seja, 2 virgens dos seios grandes, e 70 de sua herança do povo do inferno, todas as quais terão passagens frontais desejáveis. Sim, ele está se referindo ao órgão feminino como passagem frontal. E ele, o homem que for para o paraíso, terá um membro masculino que nunca ficará flácido. Para o Islã, as mulheres no paraíso simplesmente servem para os homens que agora têm ereções perpétuas poderem ter relações. Vou explicar, é assim. Chega a ser engraçado. Vamos lá. Ele tá falando das Húris, né? Que são, o pessoal chama de virgem. 70, como eu disse, é uma expressão. Então não é 70 literalmente, quer dizer muitas. O céu no Islã, diferente do cristianismo, o que é que o cristianismo fala? Que você vai pro céu, você vai ver Deus e você vai ficar rezando 24 horas. É uma vida de servidão a Deus, né? Então não é uma recompensa, né? É uma servidão. Claro, ver Deus é uma glória, é uma felicidade, né? Digamos assim. O que é que diz o Islã? Diz que lá é um local onde você vai ter delícias. Porque lá, por exemplo, quando você morrer, tiver reencarnação, vai ser em carne mesmo. Então lá vai ser um lugar de delícias pro ser humano, só que não vai ter pecado. Sexo não é pecado, que foi Deus que fez, né? Húris são seres que não são humanas, elas não têm consciência. E o cara que falar aqui na Terra, que diz que o maior prazer dele não é o sexo, ele é um mentiroso, ele é um farsante, já tá pecando aí, entendeu? Que o ser humano ele é muito disso de querer bancar o certinho e no final das contas ele ser o errado. Então, Húris são criaturas exclusivas, geralmente para mártires, né? Mas não 100% para mártires. E há interpretações que diz que as mulheres também vão ter Húris, mas o foco lá é você ficar com sua esposa ou seu marido, entendeu? Tipo isso. Então, um lugar, por exemplo, eu gosto de comer maçã. Você vai comer maçã infinitamente, entendeu? E você não vai no banheiro, você não vai sentir dor nem nada, é isso, você não vai ficar cheio. Então, é um lugar de delícias, porque porque o cara tá querendo puxar uma interpretação humana, que ele acha que o sexo é não sei o quê, porque ele vê muitas essas coisas na sociedade, só que isso é uma coisa totalmente comum. A gente pode pegar, por exemplo, os animais, né? Os animais, eles não têm pecado. Qual animal com pecado que o animal tem, que o macaco tem, que o animal, e eles não fazem muito? Então, assim, ele tá querendo pegar uma visão de uma boate. Eu acho que na visão dele é uma boate. Só que na verdade é uma visão de delícia pro próprio ser humano. O cara gosta de jogar PlayStation. Vai jogar PlayStation aí, filha. Isso é uma opção. Por quê? Porque na época não existia PlayStation. Então o pensamento do cara. O cara se matava de trabalhar na roça. O cara ia pra uma guerra. O cara voltava à noite, não tinha uma luz. Tinha uma vela. O que é que o cara ia fazer, pô? Então, os caras não entendem, os caras não entendem que isso aí tá revelado conforme baseado no pessoal da época. É um lugar de delícias para o homem. Não é até que fala rios, cristais e também fala que vai ver Deus. O cara se foca nisso. Por quê? Porque o cara, as muitas é um hipócrita, né? O cara que é hipócrita. Ele vê, às vezes, sei lá, uma pornografia, quer, mas não sei o que. Aí, entendeu? Tá vendo a comparação? É uma forma de hipocrisia, entendeu? Você sacrifica aqui e pro outro lado. Relações infinitas. Para mim, isso não soa como algo que engrandece a alma, que eleva o espírito. Só que lá não é para engrandecer mais a alma, lá já o engrandecimento da alma é aqui na terra, lá é recompensa, lá quando você entra no céu é tipo assim, se diverte, você é uma criança no parquinho de diversões, agora é só você aproveitar, brinca aí bem muito, é basicamente isso, aí que muda a visão teológica, entendeu? Isso soa como um sonho animal. Da mesma forma que você vai falar do inferno, o que o inferno é? É sofrimento, é dor, é tortura. Porque é isso que o ser humano entende como sofrimento. E é isso que o ser humano entende como felicidade. Mas se você quer o quê? Agora quer estudar filosofia, você já vai ter o conhecimento da filosofia toda na sua cabeça, entendeu? Então, são visões que as pessoas são muito fechadas. É um quadrado a mente de um cara que pensa assim, tá ligado? Animalesco da mente de um pervertido. Então o rei Salomão era um pervertido, né? Baseado no que você tá dizendo aí. Então o rei Salomão era um pecador. Basicamente você vai viver como rei Salomão, cara. Porque é um dos caras mais sábios do mundo. Então se o mais sábio tinha isso, então pra mim é sinônimo de sabedoria. Por favor, se inscreva no canal, dê o like e compartilhe. Mas é isso, o canal é o My Memories, né? E é isso, o react basicamente foi isso.
E aí, se você gostou, você se inscreve. Eu tentei aqui, de uma forma simplificada, falar para vocês o que é que significa, né? Diferente do que a propaganda vai dizer. Porque tudo que esse cara falou aí é página não, é página não. O cara refuta assim em dois dedos, né? Nunca, nada que ele falou aí, provando. Até deixar o like aqui para apoiar o trabalho dele, que eu acho assim que se youtuber faça o que seu conteúdo que é da hora. Mas se você gostou, você compartilha, você divulga com seus amigos e vamos continuar nessa luta aí para desmascarar esses caras que falam de uma coisa que eles não entendem, né? Às vezes estão pegando até uma fonte que não tem base nenhuma. É nóis.